É até melhor a gente ter uma pessoa como Anthony que não consegue se comprometer num relacionamento do que alguém que se compromete e acaba escolhendo a pessoa errada. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Essa semana Porto Alegre foi atingida por uma onda de frio que também levou a minha voz. Então eu tô aqui encasacado, cheio de cachecol, tentando preservar a minha saúde, mas eu não posso deixar o fã de Chili Peppers sem o vídeo de segunda, né? Quarta-feira vai ter um vídeo especial que eu consegui gravar semana passada, então minha voz vai estar bem melhor. Mas se vocês quiserem assistir um vídeo onde eu passo 40 minutos falando sobre AC/DC, eu vou fazer um ranking dos álbuns de estúdio da banda. Então eu aguardo vocês lá e hoje a gente fala de Hard to Concentrate do Stadium Arcadium. Hard to Concentrate é uma daquelas músicas que geralmente eu categorizaria como meio de disco, mas ela é um meio de disco muito bom. Ela tem um embalo, ela tem um movimento, ela é calminha, mas ela não deixa de ter uma melodia que fica na cabeça. E ela fala aí sobre o Anthony Kiedis vendo seu amigo Flea se casar ou prestes a entrar no casamento, e ele faz essa música como uma dedicatória ao amigo, né? E Hard to Concentrate significa difícil de se concentrar. No verso 1 ele diz Hustle, bustle and so much muscle, cells about to separate. Então aqui é interessante porque a gente já traduziu a palavra hustle anteriormente no canal. E o hustle tem aquela revista, né? E é aquela ideia do malandro, né? Mas o hustle também é aquela pessoa que está na correria, né? Então a pessoa que faz o corre seria essa ideia do hustle, né? E o bustle não deixa de ser a mesma coisa, né? Se o hustle seria uma pessoa que está na correria, na agitação, o bustle também seria a mesma coisa, né? Então, gírias diferentes para mais ou menos o mesmo significado, né? E o hustler é aquele que é o enganador, né? Mas é aquele que também agita, né? E aí, so much muscle, né? E muito músculo, porque as células estão prestes a se separar. Então, eu acho que aqui a ideia é de um ato sexual, né? Porque ele está aí na agitação, está na correria, tem um movimento muscular, e quando as células se separam é porque o óvulo foi fecundado, né? Então, talvez aí, como o Anthony dedicou para o amigo Flea, talvez o Flea aí preste a ser pai, depois de consumar o casamento com a sua nova esposa. And I find it hard to concentrate and temporary this cash and carry. Interessante, né? E eu acho difícil de me concentrar e é temporário este dinheiro e aquilo que eu carrego, né? Mas deixa eu pesquisar aqui se cash and carry juntos é uma gíria ou algum simbolismo diferente do que a gente imagina. Ah, tem sim, viu? O cash and carry é o autoatendimento, né? Então aqui um modelo americano onde a pessoa, né, igual um self-service, se a gente pudesse traduzir de uma forma moral, né? Então, temporário é esse autoatendimento, né? Ah, interessante. Bem belo, bem poético, né? I'm stepping up to indicate the time has come to deviate, né? Então, eu estou aí, né, me levantando, né? O stepping up é a ideia de alguém que toma uma posição e eu estou tomando essa posição para indicar que chegou a hora de desviar, né? Então, claro, né, o Anthony aí sendo mobilizado pelo casamento do amigo e ele sabe que vão haver mudanças, né? Mas é interessante porque o Flea, ao momento em que ele se casa, ele sai do autoatendimento, da autossuficiência, porque a partir de agora ele vai compartilhar a sua vida com o outro, né? E o curioso, e o quanto isso deve ter impactado o Anthony, é porque o Anthony não consegue fazer esse processo. E aí no refrão, que é fantástica a melodia, né? Simples, mas ela agrada aos ouvidos, absolutamente perfeita, né? E ele diz, All I want is for you to be happy and take this moment to make you my family. And finally, you have found something perfect and finally you have found. Né? Aqui a gente tem o Anthony no seu clássico modo de idealização, né? Ele diz, tudo que eu quero é que você seja feliz, perfeito, né? E pegue esse momento para fazer de você a minha família, né? Ou seja, ele está aceitando, né, a esposa do Flea como família dele também, né? Então essa ideia de que o casamento, se casar quando tu tem o Anthony no teu ciclo de amizades, é também se casar com o Anthony, né? Então é o Flea que está se casando, ou seja, o Flea que vai constituir a própria família. Mas o Anthony, talvez até num ponto de carência, também quer ser incluso nessa família, né? Mas aí como ele não... Obviamente ele não vai admitir isso, ele diz, não,
Tu tá entrando no casamento com o Flea, agora tu é minha família, né? Mas na verdade é o movimento contrário, né? O Anthony quer ser aceito, né? Ele quer que esse casamento não mude tanto a relação que ele tem com o amigo, né? And finally you have found something perfect, né? E finalmente você encontrou algo perfeito, né? Aqui é a idealização total, porque não existe perfeição, né? A gente pode casar, a gente pode se relacionar, a gente pode ter pessoas que a gente considere totalmente compatíveis, mas a perfeição não é algo que exista, né? A vida, no geral, ela não tem momentos perfeitos, né? Então, essa ideia de ele achar que só porque o Flea tá feliz com o seu casamento, ele achou algo perfeito, é muito mais o Anthony idealizando do que o que realmente acontece na vida real. E talvez o Anthony não esteja preparado para esse movimento, né? E não sou eu, projetando no casamento do Flea que não é perfeito, mas porque somos seres humanos. Nós somos falhos e imperfeitos por natureza. Então, é o Anthony num ponto de vista muito mais, né, ingênuo até, achar que porque o Flea tá feliz, ele vive numa perfeição. E aí o Anthony se põe mais esse peso ainda de que talvez ele nunca encontre. E aí no verso 2 ele diz: Death defying this mess I'm buying, it's raining down with love and hate, and I find it hard to motivate. Interessante, né? Então, death defying, aquele que desafia a morte, essa bagunça que eu estou comprando, né? Então, essa ideia de que quando tu te casa, né, tu tá recebendo não só a perfeição do outro, como o Anthony idealizou, mas tu também tá recebendo a bagunça do outro. A minha percepção é que as pessoas conseguem ser adultas em várias outras faces da vida, mas quando o assunto é relacionamento, parece que a gente fica preso naquela idealização, né, adolescente, ingênua, de que tu achou a pessoa perfeita e que ela vai te complementar e que a partir dali tudo vai se resolver e vai ser feliz, né? É botar todo esse poder num relacionamento que o relacionamento não tem esse poder de te dar. Mas as pessoas, elas fazem muito, né? É uma projeção, é uma idealização, é uma vontade de que o relacionamento resolva as coisas. E pelo contrário, né? Duas pessoas que resolvem as suas coisas conseguem ter um relacionamento saudável. O processo é totalmente inverso do que a maioria das pessoas idealiza que seja. E eu vejo que é isso que causa casamentos infelizes, é isso que causa namoros infelizes, é isso que causa famílias infelizes, porque aí a pessoa faz um movimento de se casar com alguém que já não gosta muito, mas às vezes por uma falta de autoestima mantém o casamento e aí cai naquela clássica armadilha de que ter um filho vai resolver os problemas conjugais e aí o que acontece? Traumas familiares, né? Tu repassa para os filhos os problemas que não foram resolvidos antes mesmo de se casar e isso é uma coisa que acontece demais, né? E aí a gente tem aqui, e por um lado isso até é muito bom, a gente tem um Anthony que tem muito medo de comprometimento. E é até melhor ter uma pessoa que tenha medo de comprometimento do que ter alguém que se comprometa e depois não consiga cumprir o seu papel porque escolheu a pessoa errada. Chili Peppers, como sempre, em apenas uma frase nos faz refletir bastante, né? E ele diz: It's raining down with love and hate, and I find it hard to motivate. An estuary is blessed but scary. Então o que ele diz, né? Tá chovendo, né? Raining down, ou seja, tu tá te molhando, né? Tá na chuva para se molhar, né? A coisa que o Anthony não consegue fazer. Mas tá chovendo tanto amor e ódio, né? Então aqui essa ideia de que os sentimentos se misturam, né? And I find it hard to motivate, né? E eu acho difícil de motivar. E o estuário, né? Estuary. O estuário para nós é a foz do rio, né? Onde o rio desemboca e acaba aí conectando com o mar, né? Então o estuário, ele é abençoado, mas ele ao mesmo tempo me dá medo, né? Scary, é aquilo que assusta, né? Ou seja, essa ideia aqui é bem literal, né? Mas se a gente for, né, a foz do rio é o que faz com que o rio, que é singular, se junte ao oceano, que é algo maior do que ele, né? Então, uma metáfora direta para o casamento, né? E aqui o Anthony pelo menos consegue admitir que ele é abençoado, mas ao mesmo tempo ele tem medo desse processo, né? E é claro, né? Ele está aqui, no caso, talvez ele esteja, né, falando do medo do Flea em se casar, mas a gente tem também aqui uma coisinha pessoal, né? Uma confissão do Anthony em relação a esse processo, né? Your heart's about to palpitate and I'm not about to hesitate, né? Então, o teu coração está prestes a palpitar e eu não vou hesitar, né? Mas a gente sabe que o Anthony não consegue fazer esse movimento na vida real, né? Want to treasure the rest of your days here and give you pleasure in so many ways, dear. And finally, you have found something perfect, né? Então aqui o Anthony repetindo, mas alguém para você aí, né, cultivar, né? O treasure é guardar com carinho, né? Treasure é tesouro, mas a ideia de want to treasure é a ideia de uma pessoa a qual você vai, né, botar na arca, né? Seria ali o baú do tesouro, né? Algo que tu guarda com muita vontade, com muito apego, que tu vai proteger, né? Eu acho que essa é a melhor tradução que eu tenho para dizer, né? Alguém para ser apreciado, para ser resguardado, para ser cultivado, protegido, né? Então, essa é a ideia, né? Pelo resto dos seus dias, né? Então, proteger, né? E apreciar essa pessoa
pelo resto dos seus dias aqui e te dar prazer de várias maneiras, né, minha querida, né? Então, interessante. And finally you have found something perfect, né? Então, e finalmente você encontrou algo perfeito, né? Então, não existe perfeição, mas aqui o Anthony, como sempre, idealiza os processos, né? Do you want me to show up for duty and serve this woman and honor her beauty? And finally you have found something perfect, né? Então, você quer que eu apareça, né? Estranho que ele tá falando do casamento do outro, né? Então, você quer que eu apareça, né? A ideia de se comprometer, né? De estar presente, né? Para os meus deveres, né? Do you want me to show up for duty, né? Então, tipo assim, os deveres do casamento são do Flea, né? A gente não precisa de um Anthony junto aqui. Então tá legal. Tipo assim, Anthony, fica na tua casa aí, cara. Não vem te meter nesse casamento aqui, né? And serve this woman and honor her beauty, né? Então, e servir essa mulher e honrar a sua beleza, né? E o Anthony, como sempre, só preocupado com o externo, né? E finalmente você encontrou algo perfeito, né? Então, idealizando, né? Então aqui é a relação do Anthony total, né? Não sabe os limites, né? Só se ele tá falando esse texto como se ele tivesse se botando na posição do Flea, né? Mas se você quer que eu compareça nos deveres, esse é o papel do noivo, não do Anthony. Então, ele já tá aí, né, passando limites, né? Uma coisa que o Anthony não tem, que é uma marca de um adolescente, né? Servir essa mulher e honrar a sua beleza, né? Então, beleza é o externo, né? Então, servir essa mulher e honrar tudo que ela é seria um movimento adulto, né? Honrar só a beleza é um movimento externo. Finalmente você encontrou algo perfeito, é o Anthony projetando algo que não existe no casamento do outro ainda, né? And finally you have found yourself with me, né? Então aqui a gente tem um desfecho. You agree to take this man into your world and now we are us one, né? Aqui a gente tem mais uma vez o Anthony, né? Aqui a gente vê perfeitamente aquelas clássicas letras que o Anthony... Essa aqui eu até vou salvar para o meu projeto futuro, né? Mas aqui a gente tem uma clássica letra de alguém que não entende como funciona um relacionamento, né? Porque você se encontrou comigo, ninguém se encontra no outro, né? O outro é só um reflexo de nós mesmos. Então, se o teu processo está mal encaminhado, tu vai te relacionar com pessoas mal encaminhadas. Então, tu finalmente te encontrou quando me encontrou. Isso não existe, né? A gente só consegue se relacionar com pessoas compatíveis com a nossa onda e com o nosso processo. Então, mais uma vez, idealizado, né? Will you agree to take this man into your world and now we are as one? Né? Então, será que você aceita receber esse homem no seu mundo e agora nós somos como um só? Eu não duvido, assim, que esse som é o Anthony se inserindo como um terceiro no relacionamento do outro. Algo do tipo assim, sabe aquele amigo com ciúmes? É tipo, o Flea vai se casar, mas olha, tu casando com ele, tu tá casando comigo também, porque tu vai ganhar um Anthony na tua vida. É tipo isso, assim, né? O Flea vem junto com um pacote extra que é o Anthony. My Lone Ranger, the heat exchanger, is living in this figure eight, and I'll do my best to recreate, and sweet precision and soft collision, hearts about to palpitate, and I find it hard to separate, né? Olha aqui. Olha como é engraçado, né? Esse só é uma confissão, né? É como o Anthony foi mobilizado pelo casamento do amigo, né? E peço perdão pela minha voz, que tá horrível. E aí ele diz aqui, né? O meu Cavaleiro Solitário, né? Que, se eu não me engano, era um filme ou um seriado, né? Tinha o Texas Ranger, que era o Chuck Norris. Mas aqui pra nós, né? É o Lone Ranger, que é essa ideia do o Cavaleiro Solitário, ou seja, né? Aquele que andava aí pelo mundo, né? Que viajou o mundo na sua solidão, né? E viveu muito essa vida de andarilho, né? Que é o papel do músico também, né? The Heat Exchanger, né? Aquele que troca calores. Is living in this figure eight, né? Ele está vivendo nessa figura 8, né? O que é a figura 8? Né? Suzuka é um circuito de Fórmula 1 que é um dos poucos que ainda é figura 8, que é aquela ideia do símbolo do infinito, né? Algo que dura para sempre e que se fecha em si mesmo, né? Os autoramas, antigamente, eram figura 8, né? Mas o que é essa ideia? É de alguém que fechou um ciclo, né? Então é alguém que não está mais solto no mundo. Ele está num ciclo que se completa. Né? And I'll do my best to recreate. E eu vou dar o meu melhor para recriar. And sweet precision and soft collision. Precisão doce e colisão suave parece muito ato sexual, né? Hearts about to palpitate, né? Então os corações estão prestes a palpitar. E eu acho difícil de separar, né? I find it hard to separate. Aqui é a confissão do Anthony, né? Ele não consegue separar as coisas, né? Então é incrível, né? Como ele tá sentindo aí. É quase que um som de luto, assim, né? O luto pelo amigo que se casou, né? E ele termina a música mudando algumas coisinhas no refrão, né? Tudo que eu quero é que você seja feliz.
Take this woman and make you my family, né? Então aí, né? Receba essa mulher e faça de você a minha família, né? Então, o que eu já falei, o Anthony se incluindo no relacionamento. Você encontrou alguém perfeito e finalmente você encontrou. Tudo que eu quero é que você seja feliz, né? Receba essa mulher e faça a minha família. Finalmente você encontrou alguém perfeito e você se encontrou, né? Então, discordo, né? Eu acho que assim, aqui é a pior lição que tu pode passar para uma pessoa, que é isso. Eu inverteria essa frase, né? Se tu quer um conselho psíquico de um futuro psicólogo, no momento da gravação desse vídeo é isso. Primeiro te encontra e talvez depois tu vai encontrar alguém que também se encontrou. Mas encontrar alguém perfeito para depois se encontrar é o pior conselho que tu pode receber do Anthony. E assim termina a música e assim termina a minha voz. Então, o que vocês acharam dessa música? Tem uma interpretação diferente? Deixa embaixo nos comentários. Como sempre, meu nome é Eduardo. Esse é o Sorry for My English. E quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.